Tela de Justiça. De volta com o programa Tela de Justiça na sua TV Câmara Natal. O Conselho Nacional de Justiça iniciou suas atividades neste semestre com nova composição. 8 conselheiros, que correspondem a mais da metade da composição do colegiado, tiveram seus mandatos encerrados. A próxima sessão plenária do CNJ está programada para ocorrer no dia 10 de setembro, com a estreia dos novos conselheiros. Entre eles, o advogado potiguar Paulo Eduardo Teixeira, recentemente nomeado pela presidente Dilma Rousseff em uma das vagas destinadas ao OAB. O Rio Grande do Norte passará a contar com 2 representantes no órgão. Além de Paulo Eduardo, o advogado Emanuel Campelo permanece no CNJ. Para falar sobre suas expectativas na função de conselheiro do CNJ, eu converso agora com Paulo Eduardo Teixeira. Olá, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Paulo, vamos começar falando sobre a atuação do CNJ. Qual é a função principal do CNJ? Essa pergunta é importante porque normalmente a sociedade e até alguns profissionais da área do direito pensam que o CNJ tem apenas a função de punir, de investigar e punir magistrados. Na realidade, a função do CNJ é bem maior do que essa. A função do CNJ é de pensar o judiciário, tanto na parte de administração como na parte financeira. Planejar, criar estratégias, metas para que o judiciário atenda realmente à necessidade de uma população. Para que a gente tenha processos com celeridade, decisões com eficiência, eficácia, para que a gente tenha um judiciário funcionando. Essa é a grande missão, ordenar o judiciário para que o judiciário funcione. Não seja um judiciário caro, seja um judiciário que tenha recursos, lógico, para investimentos, mas para que também essas ações sejam de forma coletiva. Porque o que acontece hoje no nosso país? Cada estado tem uma forma de pensar o judiciário. Cada estado administra o tribunal da sua maneira. Com a chegada do CNJ, o CNJ estabeleceu critérios e metas, né, para que essa administração seja de maneira uniforme e não seja cada estado, cada tribunal uma ilha, que não se comunique. Eu tenho notícia de que o CNJ, pela primeira vez na história do judiciário brasileiro, vai realizar um censo para ter a noção de quantos servidores tem o judiciário, a sua remuneração, a sua qualificação, para que esses servidores sejam utilizados de uma forma positiva e propositiva. Muito bem. O senhor acha, muito se comenta sobre que o CNJ extrapola funções, né? Extrapola os seus limites. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, eu diria que todo órgão em criação e formação, ele passa por necessidade de ajustes. Mas é fácil você delimitar a questão da competência do CNJ. A primeira dúvida que surgiu foi com relação aos processos disciplinares, que o Supremo definiu essa matéria. Existia uma dúvida se as competências eram das corregedorias, tão somente, ou se as competências eram, digamos assim, tanto das corregedorias como do CNJ. O Supremo disse que as competências são de ambos os segmentos, tanto do CNJ como dos tribunais. Então essa matéria já ficou definida. Mas para se definir e estabelecer a competência do CNJ, é só pensar da seguinte forma: o CNJ tem a competência administrativa, de processos administrativos. A competência de processos judiciais é do Poder Judiciário. É claro que, como eu disse, são quantos anos de CNJ? 8 anos, né? 8º ano do CNJ. Então é um processo ainda em formação. É um tribunal ainda administrativo em formação. E é evidente que os ajustes serão feitos, são feitos para que não haja essa questão da invasão. Em alguns casos houve essa celeuma, mas eu acho que esse rumo está sendo corrigido naturalmente e o CNJ tem dado uma grande contribuição para a justiça brasileira. As atividades do CNJ retomam no próximo mês, com a sua estreia. Quais são suas expectativas de estrear lá no colegiado? Passar a atuar, passar a compor aquele órgão tão importante para o judiciário brasileiro? Eu lhe digo de início que o projeto do CNJ não era um projeto que fazia parte das minhas opções, porque ao deixar a presidência da OAB, o meu projeto era voltar 100% à advocacia, claro, com a vinculação ainda à OAB, porque sou conselheiro ainda federal, já em vias de licenciamento. Mas não pensava CNJ. A partir do momento em que surgiu essa oportunidade, eu comecei, como advogado que sou, com mais de 20 anos de militância, como conselheiro também, federal, surgiu essa oportunidade e a minha meta, eu tenho dito isso sistematicamente no CNJ, é fazer com que
a atuação não se restringe tão somente aos processos disciplinares. Eu acho que a função principal do CNJ é pensar a justiça. Então é com esse objetivo que eu estou indo para o CNJ, fazer com que, pelos meus mais de 20 anos de advocacia, de militância e de 6 anos de presidência da OAB, alguns anos como conselheiro seccional e agora como conselheiro federal, contribuir para que o judiciário ele se democratize, né, que essa acho que é importante para o crescimento do judiciário. O judiciário exerça o seu papel relevante, que é corrigir distorções, né? Que a gente tenha um judiciário célere, que a gente tenha projetos voltados para que o judiciário funcione, atenda às necessidades da população, porque é inadmissível você ter processos que passem 10, 15, 20 anos para serem solucionados. E a gente tem que mudar a concepção do judiciário. Eu acho que judiciário não está vinculado necessariamente a litígio. O judiciário está vinculado a resolver problemas, claro, mas você tem que estimular a questão da conciliação. Eu costumo dizer que uma sentença não resolve um conflito. Vamos dar um exemplo, a questão familiar, uma separação. Um juiz decreta uma separação, ele resolve um problema, mas não resolve o conflito, porque o conflito permanece para o resto da vida. Então, se nós trabalharmos essa questão da conciliação, né, da valorização dos tribunais administrativos, esses órgãos que visam compor os conflitos de mediação, de arbitragem, eu acho que isso é um grande ganho para o judiciário e para o Estado. Porque eu me recordo quando se criou, ou foram criados os juizados especiais, a ideia de que iria diminuir a demanda nas cortes do juízo estadual e haveria digamos assim, uma partição, seria partido ou dividido essas demandas para um outro segmento. Não, se criou um novo tipo de demanda e isso acumula processos, isso faz com que a coisa não ande. Então eu acho que você estimular a conciliação, a arbitragem, eu acho que é uma grande também função do CNJ. Então é com esse propósito de desenvolver projetos, discutir as custas processuais, que eu acho que tem que haver uma unificação nisso, tem que haver uma reformulação, que não pode as custas serem um empecilho à busca do judiciário. Pelo contrário, eu acho que... O senhor defende uma padronização nos valores das custas? Pelo menos uma regionalização. O que não pode acontecer é que a gente vê algumas distorções na cobrança de custas processuais. Por exemplo, eu acho que isso é um exemplo clássico que a gente vê, quem advoga sabe disso. Você tem uma demanda judicial, alguém lhe deve um valor, e para você cobrar esse valor, você tem que depositar um percentual em cima do valor da causa. Quer dizer, você já foi onerado numa situação, numa inadimplência de um crédito que você tinha a receber. Para você buscar esse crédito, você tem que depositar um valor integral de umas custas. Quando num processo de execução, apenas o ato processual realizado é o mandado de citação. Se houver embargos, todo o processo vai transcorrer nos embargos. Quer dizer, então, a gente precisa reestudar isso, para que, claro, que se tenha valores, mas que também esse sistema seja um sistema não tanto oneroso como é hoje e dificulte o acesso à justiça. Doutor Paulo, o presidente do STF e também do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa, é uma figura muito emblemática, né? Aquela figura polêmica, tem dado várias declarações aí que tem repercutido o Brasil, no Brasil todo. Como é que o senhor espera que seja essa convivência com o presidente do STF? Dirigir um colegiado não é fácil. Eu acho que a gente tem que, na condução, na direção de um colegiado, conviver com a divergência, aprender a conviver com a divergência. Isso, durante os 6 anos de presidência da OAB, eu tive essa experiência, né, de conviver num colegiado com a divergência, porque é para isso que serve o colegiado. Mas eu entendo que na hora que você convive, e aí o CNJ tem essa situação da convivência com vários magistrados, vários representantes do povo, vários advogados que compõem esse colegiado de 15 nomes, é você aprender a conviver com a divergência. Nem sempre o seu pensamento vai prevalecer. E é isso que as pessoas têm que pensar quando vão compor um colegiado, em conviver com a divergência e às vezes conviver com o não, ou com a negativa da sua tese. Né? E eu espero que nesse período de convivência de 2 anos, mais ou menos de 1 ano, porque ele já está no meio do mandato, seja uma convivência boa e que eu tenho certeza de que todos ali estão com o propósito de fazer com que o judiciário funcione. Que as demandas judiciais, que
que o judiciário atenda ao que a população quer, celeridade. É com essa missão que eu vou ao CNJ. Boa sorte nessa missão, doutor Paulo. Muito obrigado. Doutor Paulo, só para a gente encerrar essa entrevista, eu queria queria que o senhor desse uma declaração para os advogados. Nós estamos no mês do advogado, né? Recentemente a OAB promoveu um evento marcando as comemorações pelo Dia do Advogado. Qual a mensagem que o senhor deixa para o advogado potiguar, hoje como grande representante da advocacia potiguar no CNJ? O grande desafio de um profissional da advocacia é se manter no mercado de trabalho observando os princípios deontológicos, os princípios éticos, né? Eu acho que a grande mensagem que a gente deixa é isso: exerça sua profissão com ética, né? Não existe na nossa profissão qualquer resultado imediato, nem financeiro, nem processual, e a gente precisa conviver com isso. Tem uma relação aberta com o seu constituinte, uma relação de franqueza, não prometa resultado, porque advogado não pode prometer resultado, porque do outro lado, uma demanda não se faz com um único polo, o polo ativo e o polo passivo. Então, na hora que a gente promete um resultado, a gente tem a certeza de que a realização daquele direito vai acontecer, e nem sempre é assim. O que a gente tem que prometer é um trabalho com ética, um trabalho, digamos assim, com responsabilidade, mas sem promessa de resultado. Então eu desejo a todos, não só nesse mês de agosto, mas durante todo o transcurso da sua atividade profissional, sucesso, mas o sucesso tem que estar vinculado ao exercício e o respeito à ética profissional. Desejo boa sorte nessa sua nova missão e muito obrigado pela sua participação no Tela de Justiça. Obrigado também por esse espaço e dizer que nesses 2 anos a minha intenção é contribuir para o aparelhamento e a melhoria do Poder Judiciário. O Portal da Transparência da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte já está em funcionamento. A partir de agora, advogados e cidadãos podem acompanhar os gastos realizados pela Seccional Potiguar, balanços financeiros, orçamentários e patrimonial, bem como demonstrativos de remuneração dos funcionários, estão disponíveis em linguagem simples e podem ser acessados sem qualquer restrição. O acesso ao Portal da Transparência é feito pelo site www.oabrn.org.br. O Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.